Fala, galera! Estamos aqui de novo com o nosso episódio número 2 do Bobcast. Obrigado por ter vindo aqui. E hoje eu tenho uma pessoa aqui especial, uma convidada de Curitiba, Andréia Moreira. E ela é corretora de imóveis aqui em Curitiba. Andréia, obrigado por estar aqui participando do meu segundo Bobcast. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você e poder levar um pouquinho de informação para os brasileiros que pretendem investir nos Estados Unidos, né? Espero que essa conversa seja bem proveitosa para os meus clientes também que buscam esse tipo de investimento e dolarização de capital. Fantástico, fantástico. Andréia, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dela, né? Ela é corretora de imóveis há 3 anos e ela é proprietária do House CWB há 2 anos. Ela é especialista em médio e alto padrão em Curitiba e em Balneário Camboriú. Eu sei que isso é só uma introdução. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, como que você começou nessa área aí de imóveis. Conta um pouquinho para nós quem é Andréia Moreira. Então, eu venho do mundo corporativo, né? Eu trabalhei 17 anos na área de gestão de pessoas, né? Eu trabalhei em grandes empresas de obra pesada, de engenharia. Então, assim, é um mundo totalmente diferente de vendas, né? Aí, em um determinado momento, eu falei, não quero mais fazer isso, quero fazer algo diferente, né? Abri uma loja de roupa, né? Próximo a algumas imobiliárias no centro da cidade. E fui surpreendida com a pandemia, assim como vários comerciantes, né? Então, chegou a fase da pandemia, a gente não podia abrir o comércio e eu tinha algumas clientes que trabalhavam na imobiliária, que eram minhas clientes, né, da parte de vestuário. Certo. E me falaram um pouquinho sobre o que era ser corretora imobiliária, quanto ganhava, como é que funcionava, e eu acabei me interessando por isso. Que interessante. Aí, com a pandemia, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou virar corretora de imóveis. E assim como eu acredito que muitas pessoas, né, tiveram que ter trabalhos alternativos para poder se manter durante esse período, né? E eu comecei na imobiliária, assim, totalmente despretensiosa, sem assim, conhecer nada. Eu lembro que quando eu falei com o gerente, falei, olha, eu nunca tive acesso a pessoas que trabalhassem nesse mercado, eu não vivi isso. Então, assim, eu preciso aprender tudo do zero. E foi assim que aconteceu. Comecei a vender. A minha primeira venda, para você ter uma ideia, foi para um investidor e eu vendi 8 estúdios. Uau, a primeira venda você já 8 mandou estúdios. 8? 8. Caramba! Até virou uma piada, né? Que eu ia vender no atacado. Foi que mais barato. ou menos assim. E como continuei ali no trabalho, né? Eu acho que o meu feeling com pessoas me ajudou muito, né? Porque eu sempre falo assim, você vender um imóvel não é como você vender uma peça de roupa. É né? verdade. Você está vendendo um sonho, ou você está vendendo ali um investimento para uma pessoa que guardou dinheiro uma vida inteira para ter um retorno lá na aposentadoria e ficar tranquilo. Né? Então, assim, eu acho que essa empatia me ajudou e me ajuda a fazer o meu trabalho de uma forma mais humana. Né? É verdade. Isso que você falou é muito interessante, porque quando eu decidi me tornar também um corretor, né? Eu lembrei de como foi para mim comprar a primeira casa e como esse corretor foi importante para a minha vida naquele momento, porque eu não sabia que eu tinha condições de comprar. E o corretor me educou, me ajudou durante todo o processo e me ajudou a realizar o sonho. A gente está trabalhando com o sonho das pessoas. Com certeza. E a gente está ajudando eles a comprar a coisa que provavelmente vai ser a coisa mais cara que eles vão comprar em toda a vida deles. Com certeza. E às vezes é o único bem da vida. Exato, né? exato. É o único bem que a pessoa ali juntou anos, um dinheiro, às vezes, para dar uma entrada, para fazer um financiamento, e que sabe Deus, né? Quando que ela vai terminar de pagar. Então, assim, tem que ter esse cuidado. E vai ser a casa dele, o lugar onde ele vai crescer, desenvolver a família, desenvolver a vida, né? Então, é muito importante. Com certeza, com certeza. E só concluindo, né, esse meu primeiro ano como corretora, eu fui surpreendida. Eu acabei me destacando entre 50 corretores da imobiliária. Fui campeã de vendas. Uau! Né? E no segundo ano, em 6 meses, já tinha performado o meu resultado anterior. Caramba, então, que legal. Aí foi quando eu decidi, né, eu já era empresária desde os meus 25 anos. Falei assim, eu vou abrir a minha imobiliária. Né? Eu tenho tanta experiência? Não sei, mas eu estou indo. E eu estou indo já há 2 anos. Que legal. E graças a Deus está tudo muito bem. Que bacana, que bacana. Tem dificuldade, eu acho que hoje em dia você empreender no Brasil não é fácil. Sim. Né?
E assim, surgiu muitos corretores, muitas imobiliárias na pandemia, né? Então, eu digo assim que se destaca aquele, né, que faz um trabalho legal e o boca a boca ainda funciona muito, né? A gente trabalha Sim, com muita indicação. sim, 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 com certeza. Uau, que legal! E agora você está entrando aí num novo território, adicionando aí no seu portfólio os clientes que querem fazer investimentos internacionais, comprar imóveis fora do Brasil, né? Exato. Isso vai trazer um diferencial ainda maior para sua imobiliária, né? Com certeza. Na verdade, eu me deparei com alguns clientes me questionando sobre o mercado americano, como investir. Ou, ai, André, eu quero ir embora do Brasil, vou comprar uma casa em Orlando. E quando a gente se conheceu, até era uma Sim. palestra sobre isso e me interessou muito, porque eu já vinha vivenciando isso no meu dia a dia. Eu falei, eu quero aprender um pouquinho sobre isso. Né? E eu Sim. acho que hoje, aqui nessa conversa, você também vai esclarecer as minhas dúvidas e dúvidas de muitos brasileiros hoje que pensam em investir nos Estados Unidos, em Orlando, né? Flórida Uhum. em geral, e que às vezes acha que é muito difícil ou que não dá certo, né? Exato, exato, exato. E tem havido uma procura muito grande por isso agora, um interesse maior, né? Porque o pessoal está num momento aí de muita insegurança e eles ficam pensando, olha, eu tenho que diversificar, eu tenho que dolarizar o patrimônio, eu tenho que poder proteger o meu patrimônio investindo no exterior também, né? Sim, é uma forma de proteção. E com a transição de governo, né, classe A Sim, e B, eu escutei muito. Eu quero ir embora do Brasil, eu não sim, quero mais ficar sim, aqui. Agora isso deu uma acalmada, o pessoal já viu que não sim, tem muito o que fazer. E essa busca pelo investimento fora e pela moradia me faz ver que eu preciso olhar para mais longe. sim, Né? Eu sim, sim. preciso estar apta a isso, a esse cenário novo que a gente vem vivendo. Sim, que legal. Espero que eu possa te ajudar a esclarecer isso, porque realmente o mercado imobiliário já em si, né, é considerado um dos investimentos mais seguros que existe, Sim, né? E aí você pega os Estados Unidos, ele é considerado um dos melhores lugares para fazer investimentos imobiliários do mundo. Mas aí você pega e você vai mais fundo ainda, e dentro dos Estados Unidos, a Flórida é considerada um dos melhores lugares para se investir. E dentro da Flórida você pega Miami e Orlando. Então a gente está falando realmente de o top do top para investimentos imobiliários, com certeza, né? né? Eu acho que é mais uma vertente, né? Para quem quer Sim, investir. Eu preciso também sempre deixar bem claro para os meus clientes, investir no Brasil ainda é uma boa opção também, sim, mas a gente tem aqueles clientes que querem, sim. querem viver o mercado em Orlando, querem fazer a alocação lá para long stay, short stay, enfim. Sim, sim. Mas vamos lá, vamos entrar então nas perguntas, vamos entrar em o que o pessoal está querendo saber aqui no Brasil. Porque eu estou morando lá já há 28 anos, né? Ela comentou aqui que nós nos conhecemos no começo do ano, num evento que a nossa empresa, que é a DTB Florida Realty, fez um roadshow, né? Que é um evento onde a gente visitou 5 cidades no Brasil, e Curitiba foi uma delas, para divulgar esse tipo de investimento, para educar os corretores, para fazer parcerias, né? Como a parceria que a gente está iniciando. E aí foi dessa maneira que nós nos conhecemos. Então, vamos lá, André. Manda para mim aí. O que você tem aí? O que você quer saber? Olha, são muitas dúvidas, né? Eu acho que num contexto geral sobre como investir em Orlando, eu acho que a primeira pergunta é qual que é a diferença, né, entre o mercado imobiliário brasileiro e o americano? Sim. Olha, eu não conheço assim profundamente como corretor como é que as coisas são aqui no Brasil, né? Mas através dos nossos clientes e conversando com eles, eu tenho uma ideia de como que as coisas funcionam aqui e eles realmente eles falam sobre as coisas que se destacam, que eles sentem que são diferentes lá, né? Então, o investimento lá no exterior, ele é muito mais fácil, muito mais simples para um estrangeiro investir lá do que as pessoas pensam. Não é complicado, é bem simples. O americano, ele, eles chegaram onde eles chegaram porque eles têm esse entendimento de que eles têm que facilitar a entrada de capital estrangeiro. Então, eles
desburocratizam tudo para o investidor, para realmente eles terem uma facilidade de investir lá. Se eu te falar que é mais fácil para um estrangeiro comprar um imóvel lá como investimento no exterior do que o próprio americano, você acredita? Acredito. É menos burocrático. A documentação é mais simples. Uma das coisas que também chama a atenção dos brasileiros com relação a investir lá é a questão da segurança. É muito seguro investir em imóveis lá, porque eles têm um sistema onde o dinheiro nunca troca da mão do comprador para a construtora ou para o vendedor. Esse dinheiro não passa da mão de um para o outro. Existe um intermediário, que é uma title company, que é uma companhia de títulos, e que eles garantem a segurança dessa transação, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Então, eles, por exemplo, no lado do comprador, eles verificam que a casa que ele está comprando, ela não tem nenhuma pendência tributária, ela não tem nenhum processo contra ela, ela não tem nenhum problema de estrutura. Ela verifica tudo para garantir para o comprador que a casa que ele está comprando não vai dar nenhum problema. Sim, sim. E ela emite até um seguro, um seguro de título, caso alguma coisa passe que ela não consiga perceber. Esse seguro desse título vai cobrir essa despesa se ela acontecer. É feita uma inspeção nessas casas, né? Até no padrão construtivo dela, para poder passar até num possível financiamento, certo? Tudo. Uma inspeção completa, isso é parte de todo o processo. Eles verificam toda a parte legal, mas verificam a parte estrutural. Também, para ter certeza que tudo está funcionando corretamente. E eles trazem um relatório, né, da inspeção, que eles, se você está comprando uma casa que é de segunda mão, eles falam, olha, o ar-condicionado normalmente dura 10 anos e esse ar-condicionado já está com 9 anos. Então, é uma coisa para você prestar atenção, é uma conta que você vai ter que arcar lá na frente. E é um diferencial, que hoje aqui no Brasil a gente verifica todas as condições burocráticas do imóvel, você tem pendência ou não, assim como lá. Sim. Mas essa questão de inspeção no imóvel, já se tem feito vistorias online, né? O engenheiro nem vai ao imóvel. Já pensou? Hoje está acontecendo. Eu tive recentemente um financiamento que o engenheiro nem foi no imóvel fazer e a vistoria foi feita online. Caramba! Né? A gente que luta para garantir que essa venda está ok, né? Que o imóvel está tudo ok, mas a gente toma os cuidados também, né? A gente consegue fazer uma boa avaliação de cada imóvel. E esse sistema lá é muito legal, porque aí o que acontece? Por exemplo, quando o comprador tem que fazer um depósito para o imóvel, o dinheiro é depositado numa conta neutra, que é essa conta dessa companhia de títulos. O escrow. O escrow account, exatamente. Então, esse dinheiro fica ali, protegido, e só vai ser distribuído quando eles verificarem que está tudo certo de ambas as partes, né? Certo. Aí vai ter um dia onde o cliente vai lá e a gente chama do closing day, que é o dia do fechamento do negócio. E aí, nesse dia, vai estar as duas partes ali fazendo o negócio, o oficial da companhia de títulos explicando todo o processo, pegando as assinaturas. E aí, quando está tudo certo, eles têm um relatório, que é um HUD Statement, que nesse relatório ele mostra toda a parte financeira, como foi distribuída, que dinheiro foi para quem. E aí, ali, o dono da casa recebe a chave, assina todos os papéis, né? E o dinheiro é enviado para a conta do vendedor. E aí a comissão do corretor é enviada também para ele. Ali, naquele dia, é feita toda a distribuição. Certo. Então, é bem seguro. E outra dúvida, né? Eu preciso ter um green card para comprar um imóvel no exterior? Não precisa de jeito nenhum. A única coisa que você precisa é ter um passaporte válido. Não precisa nem ter o visto para poder comprar o imóvel, né? É claro que, se você tiver o visto, é melhor porque você vai poder visitar, usufruir do teu imóvel lá. Então, é melhor se você tiver um visto. Mas não é uma obrigação, não é um requerimento. Certo. Porque eu vou ter uma casa nos Estados Unidos, mas como é que eu vou ter uma casa nos Estados Unidos se eu não sou uma cidadã americana, né? Eu acho que essa é uma dúvida de todo mundo. É verdade. E não, só precisa ter um passaporte válido. Maravilha.
Então, e a questão do crédito, né? Sim. Eu sou brasileira, quero financiar um imóvel lá no exterior. Como que é feita essa transação? É possível fazer também por instituições brasileiras? Olha só, é muito boa essa pergunta. A questão do crédito funciona da seguinte forma, né? Lembra que eu falei que as exigências são bem simples, né? Eles vão precisar que você mostre que você tem os fundos necessários para pagar essa propriedade que você está comprando. Normalmente, o que a maioria dos nossos clientes fazem? Um financiamento, o banco financia 70% do imóvel e você tem que dar 30% de entrada. Além disso, todo esse processo de fechamento, a gente chama de closing costs, que são os custos para fazer os títulos, para fazer verificações, para fazer toda essa documentação, todo esse processo, tem um custo que gira em torno de 7% mais ou menos do valor do imóvel, né? Às vezes varia um pouquinho, pode ser um pouco menos, pode ser um pouquinho mais. E ele vai ter que comprovar que ele tem essa quantia de dinheiro no banco. Os 30%, mais os 7% para o closing costs e mais 6 prestações da hipoteca, né, para garantir. Então, ele só mostra um extrato do banco mostrando que ele tem esse dinheiro na conta e a comprovação da renda é feita de uma maneira que eu imagino que vai ser inacreditável para você. É uma carta do contador. Não precisa nem do imposto de renda. Uma carta do contador falando assim, essa pessoa teve uma renda de tanto em 2022, 2021 e 2020, os 3 últimos anos. Carimbo do contador e assinatura do contador. Nossa, hoje os contadores aqui no Brasil, existe alguns contadores que fazem esse tipo de documentos que eu decore até, mas ninguém mais aceita, sabe? Não, em hipótese alguma. Ninguém aceita? Ninguém aceita. Outra pergunta. Muito se fala que, se eu tiver uma empresa nos Estados Unidos, isso facilita a compra. Em que ela pode facilitar? O que ela pode trazer de segurança para que eu faça a compra de um imóvel lá através da minha empresa? Sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando você vai comprar um imóvel lá, é recomendado que você abra uma empresa para fazer essa compra, né? E você abre uma empresa que a gente chama lá no formato de LLC, que é Limited Liability Corporation. Isso aí é uma estratégia, na verdade, para proteger o imóvel que você está comprando. Porque a compra dessa maneira faz com que a empresa seja dona da propriedade e caso você tenha algum problema, a pessoa física, não vai afetar essa propriedade, porque ela pertence à empresa e não à pessoa física. Então, é um mecanismo que a gente faz nos Estados Unidos para proteger o comprador, para proteger a propriedade. Então, você abre a empresa só com esse fim, de colocar a propriedade no nome dessa empresa. E isso também vai te dar muitos benefícios fiscais lá. Na hora de você pagar os impostos, esse formato é mais benéfico, é mais vantajoso para o cliente que está investindo. Entendi. Maravilha. E esse processo da aquisição, por exemplo, eu não tenho uma empresa nos Estados Unidos. A DBT, ela consegue te auxiliar nisso? Tipo, eu tenho um empresário, ele quer ter uma empresa lá nos Estados Unidos, ele quer montar, ele quer comprar esse imóvel através de uma empresa. Vocês conseguem auxiliar ele nesse processo? Sim, sim. Nós temos parcerias para todas as etapas do processo e o mais interessante é que são parcerias com brasileiros lá, com pessoas que falam português. Porque também, às vezes, os investidores eles ficam muito inseguros com isso. Eles falam assim, poxa, mas eu vou investir lá e eu não vou entender tudo que eles vão me explicar, eu não vou entender o que está acontecendo, eu não vou poder tirar todas as dúvidas. E nós, a DTB, tem parcerias e tem uma equipe, desde o advogado, o contador, as remessas de valores, ou seja, existem maneiras que são mais eficazes de mandar o dinheiro do Brasil para lá, onde você vai pagar menos impostos, entende? E todo esse processo, a DTB tem parceiros que vão ajudar o cliente a fazer esse investimento. É um conjunto. Na verdade, combo, né? É um combo, né? A gente chama lá de one-stop shop. Quer dizer, em um lugar você resolve tudo, né? Entendi, maravilha. Então, ele fica bem assessorado lá, né? Bem assessorado. Pelo que eu entendi,
até decoração vocês fazem para quando, né, o proprietário faz uma aquisição de imóvel lá para locação, vocês cuidam disso também. Sim, porque como nós nos especializamos nesse tipo de imóveis que são os vacation homes, né? As propriedades perto de Orlando, perto da Disney, né? Sim. Que a gente aluga para aluguel de curta temporada, os short stays, como você falou. Então, a gente tem uma equipe de decoradores, de arquitetos que faz essa decoração de um jeito que já é testado e provado e que dá uma ocupação muito alta, né, do imóvel, que faz com que o cliente tenha um rendimento satisfatório, né? E a gente assessora todo esse processo, né? Temos parcerias também até na questão da compra dos móveis, todo esse processo. A DTB já está no mercado fazendo isso há quase 20 anos. Nossa, bastante tempo, É bastante tempo. Já tem bastante expertise no assunto. Sim. Bacana, bacana. E nós temos 3 empresas, né? Tem a imobiliária, então a gente ajuda nessa parte de escolher o imóvel que vai ser favorável de acordo com o perfil daquele cliente, com o que ele está buscando, com o orçamento que ele tem para fazer isso, né? E a gente tem a empresa que administra o imóvel para esse cliente, né? Então, ele vai ser um investimento que vai ser uma renda totalmente passiva, porque a gente vai cuidar de tudo para ele, desde a limpeza da casa entre os clientes. A gente tem uma equipe de manutenção que está em alerta 24 horas, porque os clientes que estão lá curtindo as férias na casa, eles não querem saber. Se quebra o ar-condicionado de madrugada, eles querem que alguém venha resolver. Com certeza, venha repor, né? Né? E a gente tem essa equipe que funciona 24 horas. Vai lá, resolve o problema rápido. Por quê? Porque o coração do negócio, do sucesso do aluguel da casa, está nas avaliações que... É a satisfação do cliente. Exatamente. Sempre, né? E a nossa empresa, a DTB, ela tem é considerado um super host, que quer dizer um super anfitrião. Esse título, você conquista ele com muito tempo recebendo avaliação 5 estrelas. Certo. Né? E porque nós temos esse nível, cada cliente que entra e que coloca a casa para ser administrada pela nossa companhia, já entra com o título de super host. Então, o que isso faz, Andréia? É muito interessante. O algoritmo já favorece as casas que têm esse título Sim. de super host e colocam ela em evidência. Aqui no Brasil é mais ou menos a mesma situação, né? Sim. Mas isso é bem bacana porque o investidor não precisa ter esse time, né? Para você virar um super host, né? Como se ele fosse fazer uma administração sozinho, ele vai levar só 6 meses, 7 meses para conseguir chegar nesse padrão, nesse patamar que você já tem. É verdade. Maravilha. É verdade. Maravilha. Outra pergunta, assim, eu tenho até ontem, por coincidência, eu atendi uma cliente que ela pretende morar no Canadá, né? Sim. E ela está vendendo um imóvel em Balneário Camboriú e futuramente ela quer morar lá e me veio essa dúvida. Existe permuta de imóvel lá com o Brasil? Existe essa possibilidade de negociação? Não. Lá não existe. Lá isso é uma coisa assim totalmente que eles não conseguem nem entender. Né? Sério? Como assim, trocar, né? Ele não entende. Ele fala assim, não, mas peraí, ele tem um imóvel que ele não quer mais e ele quer comprar o meu, então ele tem que vender o dele para comprar o meu. O que ele quer fazer Lá comigo, não existe né? permuta. Não existe permuta. Ele falou assim, eu quero vender o meu imóvel, eu não quero outro imóvel, né? Entendi. Eu não quero um carro, eu não quero nada. Eu quero dinheiro, né? Eu quero dinheiro. Money. Então, lá não existe isso aí, né? Entendi. É interessante, porque é uma coisa comum aqui no Brasil, né? Muito comum. Hoje, cada 3 clientes, um tem permuta, né? E até eu tenho curiosidade de saber como é que funciona, porque é interessante você achar alguém que quer o que você tem e você quer o que ele tem e você faz uma troca e bota um valor no seu e no dele. É fácil esse processo? Às vezes não é exatamente assim, né? Eu quero o que você tem e a gente vai trocar todo mundo feliz. Não, né? Às vezes pode coincidir um negócio ou outro. Eu quero ter um imóvel em Curitiba, eu quero um imóvel na praia, o cara de Curitiba, da praia quer vir para Curitiba, pode acontecer. Mas, às vezes, uma permuta de menor valor, né? Eu sempre falo para meus clientes, ela comporta até 30% do valor do negócio, 40% assim no máximo, né? Porque o cara que está vendendo, ele quer um dinheiro. Sim. Né? Então, eu tenho lá um imóvel de 4 milhões.
é um imóvel que vai demorar um pouco mais de tempo para vender. Então, a permuta, ela acaba viabilizando a venda. Então, se eu pegar um imóvel de 500 mil, o tempo para eu vender esse imóvel vai ser menor que o tempo que eu tenho para vender um imóvel de 3 milhões. Certo. Então, acaba viabilizando esse capital que está parado no imóvel, né? Então, 2 milhões e 500. Sim. Eles colocam no banco, já começa a rentabilizar e coloca a venda o outro. Então, o processo anda mais rápido. Quando existe essa flexibilidade do vendedor em aceitar uma permuta, né? Mas hoje, assim, a busca é muita. Tem muita gente querendo permutar. Olha aí, de repente é uma coisa que o brasileiro ainda tem para ensinar para o americano. Eu acho, né? Porque viabiliza o negócio. Não que seja um por um, né? Mas você acaba facilitando a negociação. Sim. Lá não. Lá o negócio para eles é assim, ó, quadradinho, eu estou vendendo o meu imóvel, você quer comprar, eu vendo para você. E se você tem algum outro imóvel que vai te ajudar a comprar o meu, venda e compre o meu depois. Se vira, depois venha com dinheiro, né? Se vira nos 30. Bob, outra questão. Como é que funciona a transação de envio de dinheiro para o exterior? Né? Eu estou comprando uma casa à vista, por exemplo, eu não vou financiar. Sim. Como é que funciona essa transação de envio de dinheiro? Essa questão, tipo, a tributação? Como que os meus clientes poderiam entender essa jogada? Sim. Essa aí é uma pergunta bem complexa, né? A gente tem uma parceria com uma empresa que é especializada nesse processo. E eles é que sabem desses detalhes da transação, qual é a melhor maneira de fazer tudo legalmente sempre, né? Uma coisa que lá é muito rigoroso, essa questão legal, né? Então, não tem o jeitinho brasileiro, então eles fazem as coisas muito corretamente. Mas eles, com a experiência que eles têm de tantos anos nesse mercado, eles descobrem os caminhos que são mais favoráveis para o investidor, né? Então, tem uma forma correta de fazer esse envio de dinheiro num formato que faz com que você economize na quantidade de impostos que você tem que pagar na tributação, né? Eu não sei muito sobre essa parte, né? Mas o que eu posso dizer é que os nossos parceiros ajudam você em cada etapa desse processo. Torna ele mais fácil, né? Hoje vale a pena você comprar um imóvel à vista ou financiado lá no exterior? Veja bem, eu gosto muito e eu recomendo para os nossos clientes aproveitar o empréstimo que o banco está te oferecendo. Porque isso aí torna o seu investimento um investimento alavancado. Um investimento onde você põe uma pequena parte, que são os 30%, o banco põe a outra parte maior. E como esse imóvel ele vai começar a se pagar sozinho, ele vai começar a gerar uma renda para você, né? E essa renda, provavelmente, ela vai ser maior até do que o juro que você está pagando naquele dinheiro que você pegou emprestado. É uma vantagem você aproveitar essa alavancagem que o banco te proporciona e fazer o investimento crescer com o dinheiro dos outros. Hoje, qual que é a média, mais ou menos, de taxa de juros em Orlando? Então, hoje os financiamentos estão saindo mais ou menos em torno de 6,5% a 7,5% ao ano. Essa está sendo mais ou menos a taxa de juros. Vai variar de acordo com cada cliente, com o perfil dele, com o potencial financeiro que ele tem. Quanto mais seguro o banco se sentir para fazer aquele empréstimo para essa pessoa, mais favorável vai ser o financiamento. Bob, e outra pergunta qual que é o imóvel ideal para investidor? Né? Aqui no Brasil, teve um boom muito grande de estúdios, apartamentos compactos para locação de Airbnb. Né? Então, empresários que vêm à cidade, enfim, a negócios, até férias de curta duração, acabam optando por estúdios, pelo custo-benefício que ele proporciona. Certo. Como que funciona lá em Orlando? Qual é o tipo de imóvel que esses turistas, né, buscam, que seria o modelo ideal para o investidor? Certo. Muito boa essa pergunta, Andréa. O que acontece, né? O tipo ideal, ele varia muito de acordo com o perfil do investidor, né? O que ele está buscando, qual é o orçamento que ele tem para esse investimento, né? Mas os investimentos mais rentáveis hoje em dia para aluguel de curta temporada são as casas grandes, as casas com mais ou menos 8 quartos, 9 quartos, 10 quartos, né? São casas bem grandes,
Por quê? Porque ela acaba dando um retorno no investimento muito mais alto. Porque o que o pessoal gosta de fazer? O pessoal gosta de juntar um grupo, juntar às vezes 2 famílias e fazer essa viagem para Orlando para passear nos parques. Geralmente eles vão numa turma maior. Então, essas casas, elas acabam ficando muito mais em conta, porque eles vão em 10, 12, 15. A casa que eu comprei lá, por exemplo, ela comporta 28 pessoas. Nossa, um hotel. É um hotel. É uma casa que ela tem 9 quartos, mas a gente pegou um quarto que era maior e fez num cinema, né? Olha que legal. Com projetor, com todo o esquema, máquina de pipoca. Bem legal. E deixou ela com 8 quartos, né? Essa casa, o preço dela de aluguel, ele varia na baixa temporada de mais ou menos em torno de 150 à noite, 180 à noite, até $800 por noite na alta temporada, né? Os preços são dinâmicos. Essa era até uma pergunta que eu ia te fazer. Qual que é a média, né, de valor de diário? Sim. Então, imagina, uma casa dessa que comporta 28 pessoas, né? Se você vai em 15 pessoas e você divide por pessoa, ela fica muito mais em conta do que um hotel e você tem muito mais conforto, muito mais espaço do que ficar num quarto de hotel com 2 camas Sim. E um banheiro. Sem né? contar a estrutura, que essas casas normalmente estão dentro de condomínios, né? Condomínios clubes. Exato, condomínios clubes, muito bem falado. E que tem, às vezes, toboágua, piscina com correnteza, campos de futebol, de tênis, de golfe, de basquete. Nossa, sensacional. Tudo à sua disposição. E as famílias gostam muito de ir, porque o pessoal que vai nos parques, que tem pique para ir no parque, vai no parque, e a vovó, a titia, a mamãe, elas ficam em casa, curtindo, fazendo churrasco, curtindo a piscina, Sim. né? Então, essas casas têm um giro, uma ocupação muito mais alta e elas têm um rendimento muito maior. Uma casa grande de 8 quartos, ela rende mais do que 2 casas de 4 quartos. Nossa, que interessante. É interessante. Então, isso é uma coisa... E acaba o investimento sendo menor também, né? Porque imagina que você comprar 2 seja mais caro que você comprar uma de 8 quartos. Sim. E também... agora você falou do estúdio. Por exemplo, o mercado de Miami, ele já é um pouco diferente. Miami tem um lugar onde você investe em estúdios, em apartamentos de 1 quarto, que é ali na área da Brickell, na área de downtown. A Brickell é considerada como se fosse a Avenida Paulista de Miami, como se fosse a Quinta Avenida, né? Ou Wall Street. Então, é um lugar ali que tem esse perfil. Você compra, às vezes, suítes, ou, como você falou, estúdios, ou apartamentos pequenos, e ela tem esse giro do Airbnb que vale muito a pena também. Então, a gente analisa o perfil do cliente e oferece para ele o que tem de melhor, que se encaixe no que ele... Maravilha, isso é bem importante. Outra pergunta, o custo de manutenção dessas casas nos Estados Unidos, né? A gente aqui no Brasil tem a Sanepar, a luz... Na Sanepar tem uma taxa de lixo. Como os custos para se manter um imóvel nos Estados Unidos, de uma casa, né? Porque lá você vai ter o seguro, o financiamento e os custos de ter uma casa, que eu sei que existe lá um percentual que você tem que pagar para ter essa casa lá. Você tem, no financiamento, geralmente você já inclui o IPTU e o seguro da casa, né? E aí, de gastos extras, você vai ter a energia, você vai ter a água, você vai ter a manutenção, por exemplo, a limpeza da piscina, né? Você vai ter internet, que você tem que ter internet de boa qualidade para os clientes, né? Você vai ter o condomínio do lugar onde você tem a casa, que lá a gente chama de associação, né? Homeowners Association, que por ter toda aquela infraestrutura de clube, você tem um condomínio. Sim, aqui também, né? A gente paga essa questão do condomínio. E isso tudo é calculado e é levado em consideração na hora de verificar se aquele investimento vai render o suficiente para cobrir todas essas despesas, né? Agora, uma coisa que é importante quando a gente está avaliando tudo isso, esses custos, porque o cliente ele vai falar, olha, eu vou comprar a casa e eu vou ter esse gasto mensal com todas essas despesas, quanto que ela tem que produzir para poder equivaler a todos esses custos, né? Fechar a conta e talvez me dar um lucro, né? Então, a gente vê tudo isso
no cálculo do retorno nesse investimento. E tudo isso é pesquisado e faz parte do momento da decisão do cliente, né? Mas digo impostos municipais, taxas municipais, fora essas contas que a gente tem do imóvel, tem alguma coisa a mais que a gente tem que pagar para ter um imóvel lá? Não, isso tudo está no que a gente chama de impostos prediais, está tudo incluído nisso aí, que é o IPTU de lá, que é bem menor do que o IPTU daqui, né? Que legal. Eu achei que era até mais caro. Né? Não, ele é mais justo, mais justo. E qual que é a cereja do bolo, né? O que faz ser um mercado de Orlando atrativo para os investidores brasileiros? Essa pergunta é a mais importante da noite, é a mais importante do mês, é a mais importante do século. Tá certo. E eu gostei dessa coisa da cereja no bolo. Cereja do bolo, né? Por quê? Por que é bom investir, né? Olha só, a gente está falando de Orlando, que recebe 72 milhões de visitantes por ano, em média, né? Recebe visitantes do mundo inteiro. É uma cidade que não para de crescer e de receber novos investimentos, novas infraestruturas. É uma cidade que agora está expandindo além desse mercado só do entretenimento, né? Orlando tem os parques temáticos, a Disney, a Universal, Legoland e muitos outros parques temáticos que vêm ali para aproveitar do sucesso dessas coisas e pegar uma carona, né? Mas Orlando também está sendo uma meca de esportes, investimento também nessa parte de basquete, de futebol, de beisebol. Então, Orlando e Miami têm crescido muito. Miami recebe 42 milhões de visitantes ao ano. É muita gente, né? É muita gente. E são locais que são assim... não param 24 horas. Miami acabou de fechar um contrato da Fórmula 1, que são poucos lugares no mundo que tem o Grand Prix de Fórmula 1. Miami fechou um contrato de 10 anos. Nossa. Miami tem o Miami Open, que é o torneio mundial de tênis, que é muito famoso também. O Fashion Week, você deve estar ligada. Com certeza. Miami é um ponto aí, né? Um ponto cultural muito forte. Os melhores shows vão para lá, os melhores artistas. Então, é um lugar que ele garante para você a ocupação do teu imóvel. E é gente do mundo inteiro, né? Gente do mundo inteiro. Não tem. E é tão forte isso que, por exemplo, enquanto o mercado imobiliário teve uma queda de 9% nos investidores estrangeiros, Miami teve um aumento de 24%. Nossa, é bastante. Miami e Orlando vão na contramão, porque é um lugar que não para. E agora está sendo construído em Orlando um parque, que é um novo parque da Universal, que vai se chamar Epic Universe. Tá? Esse parque é um parque de 800 acres. Nossa, olha o tamanho. Gigante. Vai ser o parque mais moderno do mundo, o segundo maior do mundo, que só perde para o primeiro, que também é deles, que fica no Japão. Imagina quantas pessoas vão lá só para conhecer esse parque específico, esse né? parque. E imagina o boom que isso vai fazer no valor das propriedades lá. Então, agora a gente está num momento assim fantástico para investir em Orlando e Miami. Esse parque vai ser inaugurado no verão de 2025. Já está daqui a 2 anos. Pertinho. E então, os juros estando um pouco alto, as pessoas pensam assim, porque para nós lá os juros estão no momento que é um pouco alto. E o pessoal pensa assim, puxa, será que esse é o momento de investir? Eu vou esperar os juros abaixarem. Só que eles não entendem o seguinte, que esse é o melhor momento para investir. Porque os juros estão um pouco altos, existe um incentivo da parte dos vendedores para abaixar um pouco o preço. Então, você pode comprar o imóvel. A demanda, exatamente. eu tenho que reduzir o preço do meu imóvel. Exatamente. Então, ela anda junto, né? Anda Aqui também junto. funciona igual. Se eu tenho uma taxa de juro alta, a procura por imóveis vai ser menor, porque a maioria das pessoas compram financiado. Sim. Então, os vendedores acabam se obrigando a reduzir, dar desconto. Exatamente. E aí, o que acontece lá? Lá você pode comprar um imóvel com o juro um pouco mais alto, mas ganhar um bom desconto nesse imóvel. E esse juro ele vai abaixar, ele vai diminuir. E quando isso acontecer, lá tem uma coisa muito interessante que você pode refinanciar esse mesmo imóvel sem ter que vender.
e pegar um novo juro, que é o juro mais baixo. Nossa, que E aí bacana. você pegou o melhor dos dois momentos. Você pegou o desconto por Da causa casa. da baixa oferta, e você pegou o melhor juro depois lá embaixo, combinou os dois e saiu ganhando. Fantástico, fantástico. Outra pergunta, o ano que vem a gente tem eleição, Sim. né? Isso aí, se você acha que pode impactar um pouquinho no mercado imobiliário, questão de juros, o que você, morando lá e vivendo esse mercado imobiliário lá, o que você tem para me dizer para clientes, né? A gente está há 3 meses do final do ano, Sim, né? Então, sim. ano que vem já é a eleição nos Estados Unidos. O Sim. que você imagina que possa acontecer lá em relação ao mercado imobiliário? Com certeza vai afetar o mercado imobiliário a eleição. O que acontece? O que o pessoal comenta mais e os analistas entendem que pode acontecer é que, por causa das eleições, o governo vai querer mostrar que a economia está mais saudável do que realmente está, e talvez, nesse momento, os juros diminuam um pouco, né? Então, existe essa expectativa. Eles já estão entrando no momento de parar de subir os juros, né? E depois dessa pausa, a próxima coisa é o começo da diminuição dos juros, né? E aí muda toda a dinâmica do mercado, né? Então, é uma coisa dinâmica, é uma coisa difícil de prever, né? Porque no meio disso tudo, às vezes tem esses eventos inesperados, como uma pandemia, como uma guerra, como alguma coisa que E a diminuição afeta. do inventário americano também acaba diminuindo, né? Que as pessoas Exato. têm medo, né, de se desfazer dos imóveis, de vender. Exato. Acaba diminuindo isso também, né? Exato, exato. Então, mas o mercado americano é um mercado muito robusto, muito saudável. Então, ele passa por essas oscilações, mas ele continua sempre valorizando, sempre crescendo, sempre sendo um investimento sólido, né? Com certeza, né? Hoje em dia, o dólar é a moeda mais sólida, né, do mundo, praticamente, né? Então, você ter um imóvel em dólar e dolarizar o teu capital de uma forma fácil, como você colocou aqui, Sim. eu acho que pode ser uma boa oportunidade também de investimento. Sim, né? sim, de diversificação do portfólio. Com certeza, com certeza. Que legal. A gente vai ter, com certeza, mais papos assim, vão surgir novas dúvidas, Ai, mas eu queria todo te dia. agradecer. Queria te agradecer pela tua participação aqui. Foi fantástico. E se você quiser dar alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, fica à vontade. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer imenso estar aqui esclarecendo as minhas dúvidas e as dúvidas também de alguns clientes que eu tenho, que têm essa vontade de investir no exterior ou que estão até mesmo de mudança. Já tenho 2 clientes que foram para lá. Então, agradeço a oportunidade. Eu acho que outras dúvidas vão surgir aí na nossa, né, parceria que a gente está firmando. Com certeza. E sucesso para você, né, em Orlando. Obrigado. E que a gente tenha muito sucesso aqui no Brasil também, né? Amém, Eu amém. acho que é mais um leque de investimentos, né? Mais uma vertente. Continuo dizendo, investir no Brasil ainda vale muito a pena. A gente tem boas construtoras, bons Sim. investimentos, mas sempre tem aquele cliente que quer olhar um pouquinho mais longe. Eu acho que estar aqui é uma oportunidade de esclarecer várias dúvidas desse cliente também. Inclusive, essa parceria vai funcionar de mão dupla, porque a gente tem investidores lá que vão querer investir aqui e que vão precisar da tua ajuda. Amém. Estou pronta para atendê-los. Só mandar. Obrigado, Andréia. Imagina, obrigada a você. Gente, então esse foi o nosso 2º episódio. Espero que você tenha tido aqui informações importantes que você estava buscando. E se você quiser saber mais, entre em contato comigo aqui no direto. Aqui eu vou colocar os dados da Andréia também para vocês entrarem em contato com ela. E as informações vão estar todas aqui, tá bom? Obrigado por estar nos assistindo, obrigado por estar nos apoiando. Se você quer ver mais conteúdo assim, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse aqui, tá bom? E lembre-se sempre, acredite em você. Vamos falar para aquela vozinha dentro de nós que fala que é impossível, que é muito difícil, que você não é capaz. Para essa voz, o que você vai falar é Yes, you can.